Bom dia, penso que podemos começar agora. Penso que já me estão a ouvir. Então, muito boa tarde ou bom dia, onde quer que estejamos. Queria dar as boas-vindas a todos os participantes a mais um dos seminários RELOP que estão a ser organizados este ano. Como sabem, estes seminários ou workshops têm vindo a ser realizados em tempos de pandemia como uma forma de, digamos, colmatar a conferência anual da RELOP, que se costumava realizar presencialmente por estas alturas do ano. Substituiu-se esse evento em tempo de pandemia já o ano passado, e este ano estamos ainda neste mesmo registro, pela substituição da conferência por estas conferências virtuais. No fundo, são desacopladas em 3 seminários com temas diferentes, mas que visam, no fundo, replicar aquele evento que nós tínhamos anualmente na RELOP, que era a grande conferência RELOP, que infelizmente ainda não estamos a realizar de forma presencial. Esperemos que em breve possamos voltar ao formato presencial e fazer aquilo que todos nós gostamos, que é de estar em contacto uns com os outros e trocar as nossas ideias de forma direta e em contacto mais humano do que esta questão da via telemática. Mas este ano ainda é pela via telemática. Esta é a terceira sessão. Esta sessão tem um tema muito importante em toda esta matéria associada às alterações climáticas, que é exatamente o impacto desta transição energética e desta ação climática que precisamos todos de fazer para conseguir compaginar o setor da energia com as necessidades que estão previstas para atingir objetivos de natureza associados à descarbonização, essa caminhada que temos que fazer e quais os impactos que essa caminhada terá nos consumidores. Muitos de nós acham que o principal destinatário, o principal lema que deve guiar a regulação na área de energia e aquilo que nós fazemos enquanto entidades reguladoras fazem parte da RELOP, é exatamente aquilo que acontece aos consumidores. Esta matéria da transição energética, do combate às alterações climáticas e a sua incidência sobre o setor energético é mais uma dessas dimensões que incide sobre a regulação e que vai incidir sobre os consumidores. Por isso, hoje, a sessão que temos é focada exatamente para um debate sobre os impactos que estas matérias têm naquilo que é o dia-a-dia dos consumidores e como é que os reguladores, os atores na área de energia, como as empresas reguladas e as outras, podem incorporar no seu processo de decisão esta questão fundamental que é a consciência de que tudo isto tem impacto na vida dos consumidores e que os consumidores devem ser não uns adversários da transição energética, mas sim uns aliados da transição energética, porque consumidores somos também todos nós e todos nós temos uma palavra a dizer, não só enquanto consumidores, mas enquanto cidadãos, naquilo que é a importância do modelo energético que esteja preparado para os desafios que todos nós antevimos e que estão hoje, já no dia-a-dia, a acontecer na maneira como nos relacionamos com a energia. Esta sessão de hoje, que me coube a mim moderar, tem, felizmente, oradores, todos com capacidade para dar o seu feedback sobre este aspecto, designadamente e a perspectiva dos consumidores, e temos a virtude de ter conseguido reunir um painel muito interessante e que tem representantes dos 3 continentes onde a RELOP está. Ou seja, temos o engenheiro Paulo Fonseca, que está em Lisboa, que é português, temos a doutora Maria Inês
Dolci, que é brasileira, e temos o engenheiro António Pina, que está em Cabo Verde, portanto em África. E esta também é um dos aspectos a salientar para a riqueza da nossa sessão, uma vez que temos pontos também transversais de diferentes geografias sobre esta temática que é global, porque as alterações climáticas e a transição energética afetam todo o planeta, todos os continentes, e também os consumidores e os problemas que os consumidores sentem também estão presentes em todos os continentes, sem exceção. Há matizes, há aspectos que existem mais numa geografia como a brasileira, que não existirão tanto numa geografia como a portuguesa ou como a de Cabo Verde, mas há outros que todos nós conhecemos, como, por exemplo, a necessidade dos consumidores estarem devidamente informados, de perceberem, digamos, como é formado o custo de energia e as dificuldades que eles têm em relação a essas matérias, que nós sabemos que são transversais. Como também sabemos que todos os consumidores, em todas estas geografias, têm problemas em considerar que o custo que pagam pela energia é acessível e compaginável com os seus rendimentos. Portanto, estes são aspectos comuns, mas depois haverá, como poderão bem identificar durante a sessão, aspectos bem diferenciados em todas estas realidades. Para além disso, o painel hoje é um painel de elevada competência e qualidade nestas matérias. O Dr. Paulo Fonseca é jurista, é coordenador do Departamento Jurídico e Económico da DECO, que é a principal associação portuguesa de defesa do consumidor, e é também coordenador do projeto STEP, que é um projeto que está relacionado com a busca de soluções para combater a pobreza energética. A doutora Maria Inês Dolci é responsável institucional da Proteste Brasil, que é uma associação de defesa dos consumidores no Brasil, e é também presidente da Consumare, que é, da mesma forma que é a RELOP, uma associação, digamos, de instituições da área da língua portuguesa, é uma associação de consumidores, ou uma organização que integra associações de consumidores de diferentes geografias onde se fala a língua portuguesa. Portanto, tem também uma perspectiva aqui daquilo que une os consumidores de língua portuguesa nessas diferentes associações de consumidores. O engenheiro António Pina é engenheiro eletrotécnico, é um profissional da empresa Electra, que é a empresa de eletricidade e água de Cabo Verde, tem responsabilidades na área do ambiente, da segurança, da qualidade e da competitividade. Portanto, um painel diversificado do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da origem, digamos, de formação profissional dos oradores e que, com certeza, irá aportar bastante conhecimento a esta área e a esta matéria hoje em debate. Temos um horário para cumprir e, nessa medida e nessa perspectiva, eu iria de imediato passar a palavra ao nosso primeiro orador, que já acabei por introduzir, que é o Dr. Paulo Fonseca da DECO. Por favor, Dr. Paulo Fonseca, o palco é seu. Muito obrigado, já que vou colocar o meu cronómetro para não falhar no tempo e agradecer imenso este convite. Eu vou tentar também ser muito breve, naturalmente que isto é um tema que poderíamos ficar aqui dias a discutir. Eu até começaria por dizer que estamos aqui a representar, de certa forma, vários continentes, mas temos hoje algo que nos une. E ver se eu consigo passar para o próximo slide. Estou aqui. Aqui com alguns problemas. Já está. Sei que está algum
tem algum tempo que demora. E, de facto, aquilo que nos une hoje, de certa forma, temos uma conferência das Nações Unidas para debater exatamente as alterações climáticas, os compromissos assumidos no Acordo de Paris e, de certa forma, fazemos uma verificação do que está a ser cumprido e o que falta a ser cumprido. Do lado europeu, a Comissão Europeia eleva a bandeira de um novo pacote ou de uma nova comunicação com medidas que visam efetivamente este Fit for 55, ou seja, o objetivo 55, no sentido de redução das emissões de 55% até 2030, para se atingir a neutralidade carbónica em 2050, e que traz, de facto, aqui algumas medidas no âmbito da prevenção, neste caso, neste caso, a transição energética e também, naturalmente, a transição climática. A energia está intimamente ligada. E há um fator que nós começamos a ver cada vez mais nos discursos e cada vez mais nos documentos que são produzidos, que é a expressão pobreza energética, que era algo que não se falava, ou falava-se muito pouco há 5, 6 anos atrás, e que agora se transformou em algo que é importante assinalar. E porquê que é importante? Porque, na verdade, quando estamos a falar de uma transição energética, quando estamos a falar de uma mudança de paradigma, sabemos que esta mudança de paradigma pode e vai trazer certamente mais custos. Vai ser um comportamento que não é, ou seja, não é apenas um comportamento, é mais do que isso, e traz custos não só para as empresas, mas também para os consumidores. E aqui a questão é saber se os consumidores estão ou não preparados para uma transição energética. E todos teremos e temos ouvido falar sobre o autoconsumo, as comunidades de energia, a necessidade de adotarmos uma nova postura até a nível comportamental sobre os nossos comportamentos de consumo, mas eu tenho aqui um caso e gostaria só de trazer aqui para cima da mesa de um consumidor que nos contactou ontem no âmbito do nosso gabinete de aconselhamento de energia. É um consumidor que tem uma doença de Parkinson, tem 55 anos, tem dificuldades até em termos musculares, tem uma pensão de invalidez de cerca de 366 euros. Portanto, esta consumidora, o agregado familiar dela por parte do marido são mais 720 euros, estamos a falar, portanto, de um rendimento mensal por agregado de 1.086 euros, uma renda, portanto, no que diz respeito à sua habitação, de 550 euros, ou seja, a sua taxa de esforço está naturalmente ultrapassada, com uma fatura de eletricidade de 177 euros, e com problemas que estão a ter, portanto, agora já com estas mudanças de temperatura, que é normal nesta transição de estações, que está a ter repercussões a nível da sua saúde e com problemas de umidade na habitação. E o que este consumidor nos pede ajuda a resolver esta situação, sobretudo porque se debate com uma fatura bastante elevada. E numa altura em que estamos a falar de transição energética, temos que nos perguntar, é fácil mudar? E o que é que acontece quando não conseguimos mudar? Que apoios temos quando não conseguimos mudar? Como responder a estas situações? Porque não se pode simplesmente dizer à pessoa que efetivamente não paga a fatura de energia, porque vai manter neste caso, vai ter efetivamente o seu problema resolvido. Há outros problemas que estão para além da fatura de energia que aqui são evidenciados. E isto é aquilo que nós chamamos a pobreza energética. E a pobreza energética é de facto uma realidade que hoje em dia afeta cerca de 50 milhões de lares em toda a Europa. Para dar uma noção e pegando dados da proposta da Estratégia de Longo Prazo de Combate à Pobreza Energética, nós estamos a falar em Portugal, por exemplo, quando temos 10 milhões de habitantes, estamos a falar de uma realidade de cerca de 3 milhões de consumidores que estão numa situação de pobreza energética, naturalmente com graduações diferentes, e sobretudo pelo facto de que este problema não está somente ligado à incapacidade de pagar a fatura de energia. Está ligado também e naturalmente à situação social e económica das famílias, os baixos rendimentos das famílias, os custos cada vez mais elevados da energia, porque nós estamos a falar e já temos efetivamente medidas que estão a ser adotadas no sentido de proteger os consumidores em virtude do aumento da energia. Vivemos atualmente uma crise de combustíveis que se repercute naturalmente sobre as próprias famílias, e estamos a falar também de uma realidade portuguesa que é o facto de lidarmos com um parque habitacional muito antigo, sem grandes renovações, sem prejuízo de estratégias que tenham sido lançadas, portanto, edifícios energeticamente muito ineficientes. Se eu tivesse que dar uma letra para a certificação energética,
eu diria que a grande maioria dos lares portugueses estão quase entre a letra D e a letra F, o que de facto demonstra que um edifício energeticamente ineficiente vai ter repercussões sobre o consumo de energia e, naturalmente, terá também repercussões junto dos consumidores. E isto, de facto, são os componentes, os indicadores que nós começamos a identificar no que diz respeito à vulnerabilidade dos consumidores, e é esta vulnerabilidade que nos preocupa, porque a pobreza energética é o lado negro da transição energética ou da transição climática, porque sabemos que nem todos os consumidores vão beneficiar de tecnologias que decorram, que se retirem com base em energias mais limpas, em energias renováveis. Nós sabemos que existem muitos entraves e o facto de existir muita incapacidade por parte dos consumidores nesta mudança e capacidade até mesmo financeira. Há muita literacia energética por parte dos consumidores, pelo que o que é importante é, por um lado, consciencializar os consumidores, motivar os consumidores para a transição energética, mas dar efetivamente as ferramentas necessárias aos consumidores para que eles possam fazer esta transição, o que implica simplesmente proteger os consumidores. E se nós olharmos, e pegando outra vez neste documento da Comissão Europeia do Objetivo 55, no sentido de reduzir as metas, um dos elementos fundamentais deste documento é a criação de um fundo específico que vai efetivamente decorrer dos resultados, dos proveitos do novo sistema de comércio de emissão de licenças, naturalmente será abrangido a outras áreas e também da taxa do carbono, que também terá outras repercussões, mas é usar efetivamente a mudança para proteger aqueles que mais necessitam, sobretudo aqueles que estão numa situação de pobreza energética. O que é que nós fizemos, o que é que nós pensámos para este efeito? Tendo em conta o trabalho que tínhamos já desenvolvido na matéria da proteção dos consumidores economicamente vulneráveis, a DECO juntou-se com várias organizações no sentido de criar um projeto, ou de apresentar um projeto à União Europeia, financiado pelo Horizonte 2020, no sentido de ter aqui um objetivo comum: adotar medidas que permitam combater ou mitigar a situação de pobreza energética dos consumidores, e que teria aqui várias vertentes. A primeira vertente, que era aquela básica, mas que na verdade ainda pouco existe, é que muitos Estados não sabem o que é a pobreza energética, não têm definições de pobreza energética sequer, nem existem indicadores para determinar. E isso, de facto, era o primeiro passo deste projeto, que era tentar reunir documentação, tentar reunir uma definição de pobreza energética. Efetivamente, o que nós fizemos com estas organizações, estamos a falar de 11 organizações, 9 decorrem de 9 países, e portanto temos aqui os países identificados, e ainda contamos com mais 2 organizações, o BEUC, a Organização Chapéu a nível europeu das associações de consumidores, e a ADE Research, uma associação ligada à área da energia do Reino Unido. E, efetivamente, o que procurámos aqui foi criar 3 vertentes depois desta definição de pobreza energética. Em primeiro lugar, a consciencialização e, sobretudo, poder ajudar os consumidores que estão numa situação de pobreza energética. Por isso, cada um destes países criou um gabinete de aconselhamento de energia, onde os consumidores são sinalizados, referenciados e têm aqui um acompanhamento. Nós o que procuramos fazer junto dos consumidores, porque isto não é só um problema de uma fatura de energia, é diagnosticar a situação do consumidor, a sua situação em termos de saúde, a sua situação em termos de habitação, a sua situação financeira, a sua situação social, perceber e depois diagnosticar e depois apresentar medidas. E aqui medidas, podemos ter 3 tipos de medidas. Medidas sem custo, que muitas vezes passa por alterar um hábito de consumo ou efetivamente uma alteração a nível da sua relação estrutural em termos de energia, uma potência contratada, uma alteração pode ter implicações na fatura. Medidas de baixo custo, muitas vezes medidas que os consumidores podem adotar individualmente ou simplesmente substituição de equipamentos, e medidas de custo mais elevado, que acabam por ser mesmo, por exemplo, medidas de isolamento, quer seja a nível das janelas, quer seja mesmo a nível do próprio local, da sua casa. E, ao mesmo tempo, também desenvolver, junto dos consumidores, campanhas informativas, sessões informativas, sobretudo para aqueles
que socialmente mais necessitam ou que identificamos como estando numa situação de pobreza energética. Porque, efetivamente, consciencializar e dar a conhecer, efetivamente, a situação da pobreza energética e o que pode ser feito, pode ajudar muito mais os consumidores do que pensamos. Também sabemos que não conseguimos chegar a todos e, por isso, efetivamente, estar no terreno é fundamental, mas também garantir que existem outros parceiros que podem chegar aos consumidores, e é por isso que temos desenvolvido uma rede de parceiros através da formação daquilo que identificamos como a formação de conselheiros de energia. Esta formação é uma formação que o fazemos através de uma plataforma online, onde debatemos e onde formamos os conselheiros em 3 áreas distintas. Por um lado, a área social, conhecer efetivamente o lado social e a forma de apoiar os consumidores socialmente. Depois, a área, neste caso, do mercado de energia, dar a conhecer como é que funciona o mercado energético. Uma terceira via sobre os direitos dos consumidores e algo aqui de composto, que são as medidas que estejam a ser adotadas por parte dos Estados. Neste caso, em Portugal, podemos falar das nossas medidas que já foram adotadas no sentido de mitigar a pobreza energética, programas que existam, que os consumidores possam candidatar, e vamos mais longe, ajudar os consumidores a poder beneficiar efetivamente destes programas. Mas naturalmente que não podemos nos bastar pelo trabalho do terreno. Há um outro trabalho que temos que fazer, que é o trabalho de topo, que é o trabalho do advocacy, como nós chamamos, o trabalho também de acompanhamento das políticas. Ou seja, hoje podemos dizer com algum agrado, embora estejamos à espera, expectantes da aprovação, mas o primeiro passo era criar uma estratégia de combate à pobreza energética. E, de facto, conseguimos apresentar uma proposta. Já existe, efetivamente, uma proposta que esteve em consulta pública e que vai, de facto, ao encontro daquilo que são as nossas expectativas. Ou seja, não basta somente uma única medida. É preciso termos vários instrumentos. Portugal, efetivamente, e para mitigar este problema, tem usado de alguns instrumentos que agora a Comissão Europeia até disponibiliza. Nós tivemos, por um lado, a criação da tarifa social de energia, que é, de facto, corresponde na prática a um desconto no que diz respeito à tarifa de acesso às redes, no caso de eletricidade, no caso, e que também sucede, existe para o gás natural, naturalmente, mas efetivamente é mais do que isso. Não é somente uma questão do ponto de vista do desconto na fatura, porque, na verdade, o que pretendemos nesta transição climática e no combate às alterações climáticas é que os consumidores tenham menos dependência energética, ou seja, que exista menos consumo e que, para isso, que se retire partido dos elementos naturais, que efetivamente, e que as pessoas possam manter, que é aquilo que se pretende, as suas habitações em situação condigna, climatizadas e que não tenham para isso que utilizar equipamentos que tenham consumo energético. Por isso, efetivamente, também as medidas têm que ser voltadas para o lado da habitação, mas também na proteção daqueles consumidores que não podem ficar sem energia, que não têm capacidade financeira para pagar a energia e, sobretudo, o que acontece quando estamos numa situação de interrupção do fornecimento ou pré-interrupção do fornecimento. Como podemos ajudar os consumidores, como podemos ajudar os consumidores a manter efetivamente a sua capacidade de ter ainda o serviço, o fornecimento de serviço de energia. E efetivamente este é um trabalho que temos desenvolvido ao longo deste ano. O trabalho, portanto, da advocacy está no terreno. É um trabalho que não só Portugal, através da DECOS, tem estado a fazer, mas também estas organizações que fazem parte deste consórcio, mas temos feito muito mais. Temos trazido para o terreno. Tivemos um exemplo quando começámos, quando criámos o Gabinete de Aconselhamento de Energia em novembro de 2020, passámos por um janeiro muito frio, que teve repercussões muito negativas sobre os consumidores, em que os consumidores viram as suas faturas aumentar drasticamente, até porque estamos ainda, infelizmente, numa situação de pandemia e muitos consumidores estavam numa situação de confinamento e que, naturalmente, estando mais tempo em casa, mais faziam sentir ou mais tinham o sentimento de que estavam a passar frio. E, de facto, é aquilo que dizemos sempre, como temos aqui um exemplo, passar frio não é normal. Temos um parque habitacional que também tem que ser alterado, porque nós sabemos que numa transição energética, numa transição climática, é preciso efetivamente que os edifícios estejam adaptados para o efeito, não só efetivamente a nível de novas construções, mas também a nível das próprias renovações. Daí que existam já programas que são criados efetivamente para essas renovações. Qual é o problema dos consumidores que estão numa situação de pobreza energética? Não podemos estar numa situação
em que vamos exigir aos consumidores, efetivamente, que apostem e que investam primeiro e recebam depois. Os consumidores que estão numa situação de pobreza energética não têm a capacidade de investir. É preciso que o apoio lhes chegue primeiro e, portanto, ainda há muito a fazer. É preciso identificar, diagnosticar estes consumidores, mas, sobretudo, garantir que a pobreza energética não se vai sobrepor aos objetivos que estamos agora a concretizar através desta conferência, que já estão definidos no Acordo de Paris, e temos é que garantir que há aqui uma mitigação. E termino aqui, acho que cumpri mais ou menos o meu tempo. Muito obrigado, Dr. Paulo. Cumpriu efetivamente. Eu gostaria, antes de passar à próxima oradora, relembrar todos os que estão a participar no nosso seminário que vai ser colocada, ou já está a ser colocada, uma questão para que todos possam responder e que depois iremos utilizar estas questões para iniciar ou estimular o debate no final desta sessão, e temos também curiosidade intelectual em saber o que é que pensam da questão que foi aí colocada e, portanto, pedia-vos para que respondessem a este tema. A ideia é que respondam nos próximos 60 segundos, que é basicamente o tempo esperado para recolher as vossas opiniões. Neste caso se os consumidores do seu país estão bem informados sobre como enfrentar as alterações climáticas. Portanto, é uma questão enfim, haverá diferentes perspectivas sobre a mesma, mas que poderá ser interessante ter a vossa opinião antes de continuarmos para a parte do debate. Passado esta introdução, esta menção a este aspecto organizacional, gostaria de passar de imediato a palavra para a nossa próxima oradora, a doutora Maria Inês Dolci, que terá uma perspectiva não só do Brasil, uma vez que é brasileira, mas também de toda a área da língua portuguesa, uma vez que preside a Consumare. Doutora Maria Inês Dolci, tem a palavra. Doutora, está em mute. Tema comum. Já está. Eu quero agradecer imensamente o convite da RELOG. Nós temos aqui um tema comum a todos, né? Um tema bastante importante a todos e logicamente, que toca a todos os consumidores de diversas regiões, inclusive com um alcance global, né? Então, muito obrigada pelo convite. Nós aprendemos na escola que o planeta Terra é quase um milagre em termos de infraestrutura para a vida humana. Então, a reciclagem de carbono, a camada de ozônio, a distância adequada do Sol, sua localização, a diversidade climática, enfim, são vários aspectos que tornaram a vida como a conhecemos, viável. Então, a primeira questão relativa aos impactos climáticos, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje para os consumidores, é um tema que é relacionado também, que é a água. Então, muitos defendem que o correto seria chamar nosso planeta de água, não de terra, né? Então, estima-se, contudo, que 2 bilhões de pessoas não tenham acesso à água potável, e que mais de 4 bilhões não sejam providos de saneamento básico adequado. A escassez de água já tem um impacto, né, de milhões de brasileiros que são submetidos a rodízio no abastecimento, ou seja, o rodízio no Brasil, você tem determinadas horas de água e outras que você fica sem água, né? Então, em um país continente, como é o caso do Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área territorial e mais de 215 milhões de habitantes, a nossa principal matriz energética são as hidroelétricas, né? Mas, periodicamente, nós sofremos a ameaça
de restrição à geração de energia elétrica. Ora, a água e a energia são fundamentais para todos os produtos e serviços no mercado de consumo. Então, a escassez desses insumos projeta, aqui no Brasil, inflação alta e até a falta de determinados itens básicos. Atualmente, em função do aumento da demanda mundial, o Brasil enfrenta elevação de preços de carne bovina. Quase 70% dos brasileiros estão comendo menos este tipo de carne. Como a agropecuária é fortemente vinculada ao aquecimento global, é possível que a carne artificial, criada em laboratório, ganhe escala e chegue às prateleiras dos supermercados. E o tradicional hábito no Brasil do cafezinho, uma verdadeira paixão nacional, também está ameaçado pelo aumento da temperatura média do planeta. Se não houver uma desaceleração desse processo, será necessário desenvolver novas tecnologias para lavouras artificiais que reproduzam as condições climáticas indispensáveis à cultura do café. Obviamente, isso vai encarecer o custo para o consumidor. Também a grande ameaça à produção de mel e a tudo o que as abelhas representam para o equilíbrio ambiental. Por exemplo, ao arroz, ao chocolate, né? Então, eu não sou catastrófica, né? Eu confio nos avanços tecnológicos, eu até imagino que serão encontradas soluções para manter esses produtos no mercado, mas que custaram muito caro e estão cada vez mais caros. Então, eu abordei até agora os impactos no Brasil como exemplos, porque eu sou brasileira, eu vivo nesse grande país. Mas, evidentemente, as consequências são e serão globais. Teremos de reduzir o uso de combustíveis fósseis, que tem como matriz o petróleo, caso queiramos ter alguma chance de sobrevivência nesse planeta. E para que os carros elétricos, são poucos ainda no Brasil, e movidos com outras fontes renováveis, ocupem o lugar dos veículos a gasolina, a diesel, teremos de melhorar as baterias recarregáveis. Um outro desafio que nós vemos é a padronização, inimiga da obsolescência programada. Como talvez todos saibam, a partir de 1920, começaram os apelos ao consumo de produtos como automóveis com novas gerações, funcionalidades. Então, o consumismo ele vai de encontro ao aquecimento global, né? Porque, como já dissemos, não se produz um alfinete sem água e energia. Então, padronizar baterias, carregadores de smartphones, laptops, notebooks, desktops, qual seja, seria, na nossa visão, fundamental e urgente, né? Porque temos que reduzir o lixo eletrônico. Agora, é evidente que toda essa conversa que nós estamos trazendo aqui é importante, porque tem que ter também, para reduzir o lixo eletrônico, a coleta seletiva de lixo. Embora tenha se tornado quase comum nas grandes cidades, ainda não é uma prática disseminada em algumas regiões do mundo, principalmente em localidades mais distantes. E mesmo as cidades maiores, mais ricas, têm seríssimos problemas com os aterros sanitários, locais em que se despeja o lixo não reciclável. Agora, eu volto a falar sobre o Brasil para abordar as energias alternativas, né? Eu não consigo compreender por que um país majoritariamente tropical, com altas temperaturas médias, ela não é líder mundial em energia solar, né? O que seria viável, necessário, importante para esse momento. No Brasil está chegando agora. Agora, já deveríamos ter mudado essas matrizes energéticas há muito tempo em todo o mundo, inclusive com o uso da biomassa, que é uma matéria orgânica de origem vegetal e não animal. Uma boa saída, né, que nós vemos para a parte expressiva da população mundial que tem baixa renda familiar são as trocas de produtos e serviços. Por exemplo,
Nossas entidades fazem muitos comparativos, testam produtos. Por exemplo, um berço de bebê é um produto relativamente caro, por quê? É usado por 1 ou 2 anos apenas, né? E geralmente fica em desuso, ainda em boas condições. Então, ele pode ser trocado por brinquedos, por roupas, outros itens também em boas condições. Então, dessa forma, gera-se menos lixo, insumos básicos são poupados nessa ótica, né? Nossas casas também terão de ser construídas em um conceito mais ecológico, com materiais recicláveis e formas de aquecimento, ventilação naturais, que evitem o emprego de estufas, de ar-condicionado, por exemplo. Então, em uma primeira projeção, é bem provável que o consumidor pague mais caro por produtos ambientalmente corretos. Isso já acontece, por exemplo, com os produtos orgânicos, né, que utilizam formas mais sustentáveis de agricultura. O consumo consciente, ele, contudo, vai ajudará a equilibrar gastos e defesa do meio ambiente. O transporte coletivo, por exemplo, de qualidade, movido a energias alternativas, coleta seletiva de lixo, volta do hábito de reformar roupas, calçados, padronização de eletroeletrônicos, redução do consumo de carne bovina, né, filosofia paperless, né, que costumamos falar que é com menos papel impresso e burocracia, trocas de produtos, serviços, reusar, né, reutilização de água e também de coleta, né, de água da chuva, são algumas tendências que já podemos notar, que já temos aí acompanhado, mas infelizmente em poucas regiões. Então, eu sempre digo também, eu gosto de falar, que o consumidor ele é eleitor e que ele deve se posicionar firmemente na proteção ambiental. Por quê? A partir das suas escolhas de consumo é que vai ser feita a diferença, né? Então, nós não devemos comprar produtos, nem contratar serviços de empresas poluidoras ou com matriz energeticamente ultrapassada. E, nesse sentido, nós temos que acompanhar as votações, votar em candidatos políticos que tenham histórico de respeito à diversidade, compromisso com a proteção ambiental. Isso pouco se faz. Esse acompanhamento, ele nem sempre é uma regra, né? Agora, eu sou brasileira, eu tenho a maior honra de presidir a Consumare. O meu país tem um excelente código de defesa do consumidor, tem leis muito boas, né, como proteção de dados pessoais, marco civil da internet, mas, lamentavelmente, desde 2019, enfrentamos agudo recesso em relação ao patrimônio ambiental, né, cujos ícones mais conhecidos são o Cerrado e a Floresta Amazônica, que muitos conhecem, né? E também, se formos pensar um pouco, nós retrocedemos na defesa dos povos originais, no combate à pandemia, devido a visões diferentes, né, que nem sempre são positivas, mas a sociedade ela tem reagido, né? Dá para perceber por quê? Os efeitos das queimadas, do corte de madeira ilegal, eles são sentidos nas grandes cidades aqui no Brasil. Por exemplo, com tempestades de terra e poeira, né? Não sei como que vocês falam aí, que seria o Rabub, né? Que tem ocorrido em diversos estados brasileiros. Agora, segundo especialistas, nós temos acompanhado muito isso, o aumento da temperatura média na cidade de São Paulo, né, isso eu posso testemunhar, que no último século foi de 4 graus Celsius. Antigamente, éramos a terra da garoa, né, sempre aquele friozinho pela manhã. Hoje, este fenômeno é muito raro. É muito raro. Em termos nacionais, nós estamos enfrentando a maior seca dos últimos 91 anos, né? Isso não ocorre somente por aqui. Eu fiquei perplexa, realmente, de ver que em julho a temperatura no Canadá chegou a 49 graus Celsius, né?
um país de clima muito frio, associado à neve, nunca a este calor equatorial. Então, mas o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, né? O Paulo deu um exemplo belíssimo de projetos que eles estão desenvolvendo, que estão fazendo acontecer. Nós entendemos que, sem mudanças culturais no consumo, não haverá combate efetivo ao aquecimento global. E as nossas organizações, elas apostam muito, né? Em grandes mudanças, em novos governos. Então, se os consumidores se conscientizarem de que nós não temos outro planeta com as condições da Terra para a vida humana e agirem conscientemente, o panorama ambiental poderá ser menos assustador, como o que nós temos visto hoje, né? Então, tudo dependerá do nível de rapidez com que as autoridades responderão às cobranças de pessoas, de consumidores, e aqui até eu cito a Greta Thunberg, que é uma ativista ambiental sueca, né? Ela tem apenas 18 anos e recentemente protestou contra o que vem sendo dito pelos líderes mundiais nas ações contra o aquecimento global. Então, essa é a nossa esperança. E nós queremos, mais uma vez, né, após prestar esse depoimento, agradecer o convite da RELOC e espero poder estar contribuindo com os debates. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua intervenção. Chama a atenção para mais uma questão que vai ser lançada aqui pelo secretariado, neste caso, que apoios aos consumidores deviam estar previstos para combater as alterações climáticas. Apresentam-se depois uma lista de possíveis respostas, de possíveis apoios ou incentivos ou medidas que possam existir. Gostaríamos também muito de saber a opinião do nosso painel sobre esta questão, para depois podermos voltar ao tema quando estivermos no nosso debate, no final das apresentações feitas pelos oradores. Gostaria de lembrar que nos próximos segundos é a altura correta para responder a esta questão, uma vez que daqui a mais ou menos 30 ou 40 segundos deixará de estar disponível. Entretanto, passo para o anúncio do terceiro painelista, que já identifiquei, o engenheiro António Pina, da Electra, empresa de eletricidade e água de Cabo Verde. É uma utility, é uma novidade neste nosso conjunto de oradores, uma vez que temos tido aqui visões de participantes que estão ligados aos consumidores e às associações de consumidores. Agora vamos ter alguém que está do lado dos provedores de serviço, ou seja, de quem oferece um serviço a esses mesmos consumidores. Vimos aqui a preocupação, por exemplo, no caso da DECO, com a questão da pobreza energética, e no caso da Consumar e da Proteste Brasil, a questão da preocupação dos consumidores enquanto agentes consciencializadores e promotores daquilo que são as melhores práticas de defesas do ambiente e a defesa do planeta, uma vez que, em alguns países, como é o caso do Brasil, já se sentem de forma muito negativa as consequências desta questão do aquecimento global e, portanto, os consumidores já sofrem, enquanto cidadãos e enquanto consumidores, designadamente no preço de alguns produtos que são de necessidade, esses efeitos. E, portanto, os consumidores, enquanto agentes de uma consciência social que ajuda a promover a transição energética, agora temos muito interesse em não só por termos alguém que vem do continente africano, que não tínhamos até agora tido nesta nossa sessão de hoje, e também por ver a perspectiva de quem está no terreno a tentar prestar um serviço aos consumidores. Por favor, dou a palavra ao engenheiro António Pina. Sim, boa tarde, e aproveito para agradecer a oportunidade de representar a empresa Electra. E para quem não conhece, a Electra é a empresa cabo-verdiana que se dedica à produção e distribuição de energia elétrica e água. E água, sim,
produzimos água à base da tecnologia de desalinização, como é sabido, e o ritmo das precipitações dos últimos anos tem agravado, o que leva a buscar outras fontes de obtenção de água que não seja por vias naturais e existentes por mundo fora. Infelizmente, aqui em Cabo Verde, a nossa água tem de ser pescada ao mar, com todo o problema tecnológico. O problema tecnológico até não existe, mas sim com os custos associados ao processo de desalinização, com a preocupação de ter eficiência dos equipamentos no sentido de obter os maiores proveitos na produção desse precioso produto. O tema que me coube, devo confessar aqui que fui surpreendido pela minha dissertação, porque na qualidade de assessor do Conselho de Administração da Eletra, e devido ao meu tempo não sou no gabinete como também no terreno. Sou um homem do terreno, como tive a oportunidade de informar. Estou mais ligado aos problemáticas existentes no terreno e compartilho o meu tempo mais no terreno do que no escritório. Mas, entanto, o tema foi desafiante e eu tive que aproveitar este fim de semana que foi longo aqui, creio que em Portugal e no Brasil, para preparar esta apresentação que eu vou passar a ler. As mudanças climáticas são um dos maiores desafios que o mundo enfrentará neste século. São uma ameaça à realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e podem inverter significativamente os progressos realizados até a data no desenvolvimento humano, especialmente nas comunidades mais pobres e mais vulneráveis. Os processos de planeamento para o desenvolvimento devem, portanto, esforçar-se para fazer face aos impactos diversos e complexos das mudanças climáticas. Cabo Verde é um exemplo perfeito de vulnerabilidade às mudanças climáticas. A insularidade do arquipélago e as características climáticas comuns na região do Sahel, efeitos graves sobre os já sensíveis ecossistemas, bem como as pessoas que dependem deles devido às mudanças climáticas. As projeções climáticas para Cabo Verde, em geral, apontam para um futuro mais quente e seco. Os modelos do painel intergovernamental sobre alterações climáticas prevêem um aumento nas temperaturas médias de até 2,5% para a região do Atlântico Tropical Oriental e uma diminuição de umidade de precipitação entre 5% a 10% por ano. Dependendo dos modelos e das fontes, prevê-se que o nível de aumento do mar chegue entre 0,13 a 1,4 metros até o final deste século. Estas alterações macroclimáticas do nível do mar estão previstas manifestar-se de uma variedade de formas. Há previsões de que os seus impactos venham impedir o desenvolvimento de Cabo Verde, consequentemente, provocando um desvio dos objetivos estratégicos do país de evoluir no sentido da autossuficiência em termos de alimentos e energia. Por outro lado, através de medidas adequadas de adaptação e estratégias resistentes às mudanças climáticas, esses impactos podem ser reduzidos e ganhas oportunidades. Cabo Verde tem uma abundância de recursos energéticos endógenos, de fontes renováveis que podem ser aproveitados para produzir energia e aquecimento de água para o serviço doméstico e industrial. As mudanças climáticas previstas terão um impacto significativo no sistema naturais e sociais de Cabo Verde. São menos dos quais serão disponibilidade de água e acesso às fontes de energia, duas componentes fundamentais para o desenvolvimento do arquipélago e para as perspectivas de redução. E nessa pequena introdução, queria dizer que a maior dependência energética vai aumentar os custos e vai diminuir a competitividade. Existem riscos estratégicos, e nesse caso, que é o desvio do objetivo de autossuficiência. Esta é uma grande preocupação
e que leva alguns estudiosos cabo-verdianos a questionarem qual é a melhor forma de debelarmos este grande desiderato. A energia é um setor transversal do qual o resto da economia depende. Uma das principais prioridades para Cabo Verde é garantir o acesso à energia a preços acessíveis para 100% dos lares. Além disso, a crescente procura de eletricidade pode ser satisfeita com a combinação melhorada de eficiência energética, e aqui já tem sido dito, perdas controladas, um fenómeno bastante complicado existente aqui no país, e fontes adicionais de energia renováveis, além de sistemas de armazenamento que tornarão um sistema energético cada vez mais fiável. Os benefícios serão sentidos em toda a economia, a partir da agricultura, sanitização e irrigação, para o setor de pequenas e médias empresas, a começar pela indústria pesqueira, que requer muito gelo, para permitir a mudança para motores elétricos de baixa emissão de carbono, para o setor residencial e para o setor turístico, que consome 20% do fornecimento de eletricidade. Nos últimos anos, Cabo Verde apostou numa ambiciosa transição energética, com baixo teor de carbono. Um marco para o setor de eletricidade foi a adoção em 2018 do Plano Diretor de Eletricidade, com uma projeção até 2040, e que estabelece as bases para a adoção de novas políticas incentivas ao desenvolvimento e investimento a nível interno de fontes de energias renováveis, disponíveis para reduzir a sua dependência de combustíveis fósseis importados. Este plano dedica uma atenção específica à modernização da rede elétrica, com o objetivo múltiplo de estabilizar as redes, reduzindo as perdas, reduzindo os preços de eletricidade e as volatilidades de preços, expandindo o acesso dos cidadãos à eletricidade. Cabo Verde, como devem saber, é um país insular, com uma elevada dependência energética externa, tanto para a produção de energia como para transporte, uma vez que necessita de importar os combustíveis mais utilizados, nomeadamente os produtos petrolíferos e seus derivados. As fontes de energia renovável são principalmente eólicas e solares, mas também existem potencialidades nas fontes de energia de ondas geotérmicas, de resíduos e de biomassa, como aqui também foi dito no painel anterior. Com respeito à energia elétrica, a grande maioria é produzida em centrais termoelétricas, que utilizam o gasóleo ou o fuel óleo. Em 2019, antes da pandemia do Covid, em média, o crescimento situava-se em 18,4% da produção doméstica de eletricidade aliás, 18,4% da produção doméstica de eletricidade foi obtida através das renováveis. E com maior impacto na Ilha de Santiago, onde resido, na Ilha do Sal, São Vicente e Boa Vista, que tem registrado um crescimento também bastante considerável. Ilhas com maiores recursos em termos de energias renováveis instaladas. Para somente elucidar o cenário base do Plano Diretor de Eletricidade, e com base na produção total gerada em 2017, fez uma projeção para cerca de uma evolução de 490 gigawatt-hora em 2017 para um crescimento praticamente 2 vezes mais a 990 gigawatt-horas previstas no cenário base em 2040. E assim dizer que em 2017 Cabo Verde registrou uma procura total de eletricidade nesses 490 gigawatts, como aqui foi dito, e com uma projeção de 990 gigawatt-hora prevista em 2040. A taxa de crescimento média esperada para todo o período de 2018 a 2040 é de aproximadamente 3% em comparação com os 7,5% verificado
7,5% verificado entre 2000 a 2017. Haverá um abrandamento. O impacto a médio e longo prazo provocado pelo poluente não foi calculado. Quer dizer, esses 7,5%, esses 3% tem mais a ver com o impacto a médio e longo prazo, que infelizmente não foi calculado. Até 20% desse volume seria consumido pelo setor do turismo, 10% na sinalização da água, como eu disse aqui, há uma fatia considerável de toda a energia reduzida que é direcionada para a sinalização da água. As perdas de eletricidade, que um grande mal também temos aqui em Cabo Verde, teriam sido reduzidas a tais 23%, repito, 23% para 10% em 2030. A maior parte dos incrementos da capacidade das renováveis seria solar e eólica, pronto, os recursos abundantes aqui em Cabo Verde. Para conseguir, é indispensável a instalação de processos de armazenamento por bombagem, e nomeadamente aqui na Ilha de Santiago, um projeto que já está bastante avançado, está previsto para ser implementado entre 2023 e 2026. E, na minha apresentação, eu tenho aqui um pequeno gráfico que certamente os painelistas terão acesso, onde se faz a projeção do crescimento de procura de eletricidade no cenário base, quer dizer, há 3 cenários, o cenário de eficiência, um cenário base e um cenário mais elevado. E poderão acompanhar isso e preverem a situação que se prevê no crescimento de eletricidade com maior ênfase na Ilha de Santiago, aí onde resido, e tem previsto uma média de crescimento na ordem dos 40% a 43%. Seguidamente, a Ilha do Sal. Sabemos que a Ilha do Sal é uma ilha turística e com previsão de instalação de grandes unidades hoteleiras para a recepção de turistas. Seguidamente, a Ilha de São Vicente. A Ilha do Sal prevê-se um crescimento na ordem de 20%. A Ilha de São Vicente na ordem de 14%, mais ou menos assim. E, seguidamente, a Ilha de Boa Vista também, igualmente, comparado à Ilha do Sal, uma ilha turística também, com muitas infraestruturas hoteleiras, também estão previstos um aumento da procura de eletricidade na ordem de 17% a 18% até o ano 2040. Neste contexto, resta Cabo Verde, através de fontes renováveis, resolver de forma estrutural problemas relacionados com o setor energético, reduzindo os custos e preços da energia, minimizando a incerteza e exposição aos preços internacionais dos combustíveis. Como podem reparar, a aposta está definida no Plano Diretor de Eletricidade, no Master Plan, precisamente apostar bastante no setor renovável, no sentido de proporcionar uma redução junto aos consumidores do preço já neste momento bastante elevado de energia elétrica. Com a consequente inovação tecnológica, existem inúmeras formas de reduzir energia renovável. Produzir energia renovável. Algumas destas novas formas são utilizadas em projetos pilotos em Cabo Verde, incluindo uma instalação de energia de ondas, que está sendo estudada na Ilha de Santo Antão. Depois também terão oportunidade de verificar um mapa que apresento aqui de todas as ilhas de Cabo Verde, com o potencial de energias renováveis, já um estudo que vem sendo feito desde 2014, com atualizações constantes e existindo neste momento um cenário praticamente já consolidado e futuro, um cenário futuro que poderá ser espelhar as necessidades energéticas das ilhas de Cabo Verde.
Depois também, no mesmo documento, poderão ver e acompanhar a capacidade instalada total das renováveis em Cabo Verde. Há uma previsão até 251 megawatts em 2030 e isso no total das energias renováveis e de 251 megawatts, pronto, com ênfase, um crescimento da ordem de 91,2 mega de fontes eólicas e cerca de 160 mil de fontes solar. E ainda hoje, através de órgãos de comunicação social, estive a ouvir de que o governo vai retomar um projeto de instalação de 2 centrais solares nas ilhas de São Vicente e Sal, com forte impacto na redução dos preços junto aos consumidores de energia elétrica per si só, bastante elevada, e com a entrada em funcionamento dessas 2 centrais previstas para 2023, haverá um impacto na redução do preço do tarifário de eletricidade na ordem de 30% a 40%. Mas também o Plano Nacional e o Plano Diretor de Eletricidade prevê alguns projetos interessantes e que com objetivos energéticos bem estabelecidos que se baseiam-se em alguns planos nacionais, nomeadamente a Agenda de Ação para a Energia Sustentável, que já está em curso desde 2015, um plano diretor do setor elétrico, que também já foi aqui dito que foi aprovado em 2018, com um plano definido até 2040, que entrou já em adoção, adotado desde 2018, uma política e plano de ação para a mobilidade elétrica, também adotado em 2018, existe também um Programa Nacional para a Energia Sustentável 2017-2021, adotado em 2018. Sr. Gério, se pudéssemos começar a terminar, agradecia-lhe, porque temos uma agenda apertada. Ok, está bom, sim. E depois existem 2 grandes focos também que têm a ver com a contribuição para a mitigação, ou seja, na redução da intensidade energética e fomentar eficiências energéticas. E uma outra grande contribuição também é a mitigação de efeitos de mitigação e aumento de métodos de energias renováveis. E o grande objetivo neste momento aqui é ter, neste momento temos uma penetração na ordem de quase 20%, mas o objetivo é ultrapassar os 50% até 2030. Esse desiderato irá impactar bastante junto aos consumidores, com redução acentuada dos tarifários, já per si só, como eu disse, neste momento bastante elevado. Existem vários outros projetos que não vale a pena eu aqui elencar, porque, como já fui alertado, estou a ultrapassar o tempo, mas, no entanto, no documento que eu vou disponibilizar poderão ver aí. Outro grande projeto também ambicioso é um projeto de implementação implementar um projeto de Ilha Brava, uma das mais pequenas ilhas aqui em Cabo Verde, com um projeto sustentável, que foi aprovado pelo governo em 2018 e vai arrancar brevemente, só não foi arrancado devido ao governo da pandemia. Eu peço desculpa por esse alongamento e alguma descontinuidade, mas, entanto, estarei agora na altura da discussão de responder a alguns quesitos que me sejam próximos. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Muito obrigado a todos os oradores. Iremos agora passar no nosso seminário à fase das questões.
todos poderão colocar questões e incentiva que todos os participantes e assistentes o façam. Deverão usar a ferramenta do chat ou do bate-papo, como às vezes chamamos em português, em algumas geografias, para colocar por escrito todas as questões que gostassem de ver respondidas e iremos fazê-lo à medida que elas vão surgindo aqui no painel e de acordo com a seleção que façamos das diferentes propostas de questões a colocar. Antes disso, poderíamos iniciar a nossa fase de debate, começando por verificar os resultados da sondagem que fizemos aos nossos participantes. A primeira questão era se os consumidores do seu país estão bem informados sobre como enfrentar as alterações climáticas, e os resultados são estes, que estão, penso eu, todos a ver. Minoritariamente dizem que sim, mas maioritariamente consideram sempre que existe informação ou que não é divulgada, ou que, existindo informação, a sociedade não se interessa por conhecer essa informação. Há também um conjunto não irrelevante de participantes que considera simplesmente que não há preparação e os consumidores não estão bem informados para esta matéria. Eu suscitaria uma reação rápida a esta questão aos diferentes membros do nosso painel. Por favor, começando do Dr. Paulo Fonseca, o que é que acha destes resultados? Eu penso que estes resultados vêm espelhar também uma questão importante. Mesmo quando existe informação, o consumidor não sabe qual é que é o impacto do seu comportamento a nível das alterações climáticas. E isto, de facto, é importante também percebermos. O comportamento individual, todos somos sempre alertados para adotar determinado tipo de comportamentos individuais, mas nunca sabemos o contributo que damos relativamente para, ou seja, qual é que é o efeito deste contributo que estamos a dar. E isso para nós, e eu falo aqui no caso em Portugal, é de facto muito importante. Um alerta que nós temos feito até para os próprios municípios, para as juntas de freguesia, é que quando falamos na pegada ecológica, as pegadas ecológicas são sempre avaliadas do ponto de vista individual, mas nunca vemos qual é que é a pegada ecológica de uma comunidade no seu próprio município. E isso, de facto, era extremamente importante que os consumidores não só tivessem informação sobre como enfrentar, mas que também conseguissem verificar ou existisse esta forma transparente de lhe dar a informação de que aquele comportamento teve aquela repercussão. E isso, de facto, era fundamental. Agora, isto vem também demonstrar que há um trabalho muito grande a fazer em termos de informar os consumidores, de dar-lhes as ferramentas necessárias, porque quando nós pensamos em enfrentar as alterações climáticas, nós pensamos o quê? É fazer a reciclagem? É comprar produtos que efetivamente dizem, ou pelo menos a marca nos apresenta como sendo eco, tendo aqui uma componente de sustentabilidade? Há sempre o reverso do greenwashing, não é? Deste branqueamento ecológico, do consumidor estar a ser levado pelas próprias marcas. Na verdade, não é só o consumidor que tem que enfrentar as alterações climáticas. Há todo um conjunto de decisores políticos e empresas que também têm que o fazer. E, mais uma vez, tem que haver transparência para o consumidor, porque isto é uma questão complexa, envolve diversas áreas que vão desde a energia, aos recursos hídricos, aos próprios produtos que são produzidos, à mobilidade, por exemplo, à habitação. Os consumidores desconhecem, por exemplo, que uma habitação tem impacto energético, que efetivamente, quando estamos a falar da neutralidade carbónica, os próprios edifícios, eles emitem emissões e, portanto, através do desempenho energético que têm, e alterar efetivamente o desempenho energético do edifício também é uma forma de combater ou de enfrentar as alterações climáticas. Será que os consumidores têm estas ferramentas? Se calhar não têm, mas a quem é que então devemos exigir essas ferramentas? Eu acho que mais do que estar a exigir a A ou a B, eu penso que tem que haver aqui uma espécie de consórcio global, no sentido de olharmos para as nossas capacidades de estar no terreno, de chegar aos consumidores e haver aqui um relacionamento mais profícuo e mais profundo,
A Consumari, aqui se possa falar um pouco sobre a Consumari, tem também este papel junto dos países que fazem parte efetivamente desta federação, que é a necessidade de disseminar mensagens e boas práticas para que efetivamente cada país ou cada organização no seu país possa aplicar, adequando diretamente à sua realidade social, as mesmas mensagens, as mesmas ferramentas e os mesmos instrumentos. Muito bem. Doutora Maria Inês Dócio, o que lhe parece estes resultados? Está em mute. O resultado me faz pensar o seguinte, né, que a informação é poder. Então, o consumidor, para que os consumidores eles possam fazer escolhas mais conscientes e decidir sobre o custo-benefício, por exemplo, de um produto, quais as ferramentas que ele deve estar usando, e, lógico, considerando também os custos socioambientais, né? É importante que essas informações necessárias estejam à disposição do consumidor, e nem sempre está. Então, às vezes não está em linguagem muito acessível, ele não entende, por exemplo, o que é, ele não sabe constatar o que é que está acontecendo. Então, eu diria o seguinte, que apesar do consumidor ter boa vontade de entender que tem que haver mudanças, eles continuam confusos, né, quanto ao significado de termos específicos que estão ali na comunicação, né, na responsabilidade social corporativa, sustentabilidade. Nesse sentido, as empresas têm um papel preponderante, importantíssimo, de ajudar nessa divulgação, e mesmo quando o consumidor está confuso, eu entendo que eles também não sabem o que é que está sendo avaliado, por exemplo, né? O que está sendo levado em conta para essa mudança toda. Então, precisamos democratizar a comunicação sobre os atributos da sustentabilidade dos produtos, por exemplo, né? É muito confuso para o consumidor. Um é orgânico, o outro não às vezes não tem a sua origem, enfim, incluindo nessas comunicações, por exemplo, indicando o combate às mudanças climáticas para que eles tenham ferramentas para agir. Então, eu entendo que somente assim é que o consumidor ele vai se sentir empoderado, né? E uma alternativa possível, por exemplo, são ações de curto prazo, por exemplo, com as tecnologias menos carbono invasivas, mas o consumidor tem que entender isso de forma individual e coletiva. E, nesse sentido, Paulo, a Consumari, ela entende que nós entendemos, evidentemente, que esse é um assunto da maior importância. Vou levar a todos, né, para que a gente possa fazer um grande trabalho juntos, porque eu acho que é a base de tudo. A comunicação e a informação como uma ferramenta poderosa para mudanças e conscientização do próprio consumidor. Muito obrigado, doutora Maria Inês. Sr. Engenheiro António Pina, o que é que acha dos resultados dessa sondagem? Acha que reflete também a realidade que conhece aí em Cabo Verde? Sr. Engenheiro, não estamos a ouvir, se calhar está em mute. Não liguei o microfone. Agora sim. Sim. Não, disse que a pergunta foi oportuna. A pergunta foi oportuna porque, relativamente a Cabo Verde, devo informar que essa questão deve estar ainda na sensibilidade junto aos decisores políticos e regulatórios. Quer dizer, a camada mais baixa dos consumidores ainda não tem a percepção dessa necessidade. E devo também dizer que o nosso grande problema aqui em Cabo Verde, que nos distrai bastante, é a contínua luta contra as perdas. Tanto na eletricidade, como eu disse aqui, atinge um nível de 23%, que é bastante elevado, e nas águas, que tenho até vergonha de dizer que temos um nível de perda na distribuição da água na ordem de 50%.
é bastante elevado. São questões que me distraem bastante, porque o Dr. Paulo aqui apresentou um tema bastante oportuno, que é a pobreza energética, que deverá ser um palavrão aí para muita boa gente. Mas peguei, falou um outro tema também, que a pegada ecológica, que tem muito que se dizer também à volta dessa questão, mas como eu disse aqui, estamos distraídos neste momento a resolver os grandes problemas técnicos, que são as perdas. Muito bem, muito bem. Eu pedia ao secretariado se me podiam colocar então os resultados da segunda questão, da segunda sondagem que colocámos à nossa audiência. Aqui estão já no ecrã, pedi a todos que vissem que apoios aos consumidores deviam estar previstos para este combate às alterações climáticas. Apoios financeiros para os mais vulneráveis, teve uma resposta de 17%. Incentivos para microrredes e autoconsumo, 0%. Medidas de eficiência energética subsidiadas, quase metade, 42%. E em igualdade de votos, sensibilização, informação e aconselhamento sobre a utilização de energia. Portanto, aqui o nosso painel destaca essencialmente o tema da eficiência energética e o tema da informação e o aconselhamento, sem deixar de sinalizar o tema dos apoios para os mais vulneráveis. Pedi então agora, pela mesma ordem, primeiro ao Dr. Paulo Fonseca, um comentário dos resultados desta sondagem. Bom, esta sondagem vem revelar também uma questão muito importante. Não temos aqui votação na parte dos incentivos para as instalações de microrredes, ou seja, o sistema de autoconsumo. Isto porquê? Porque o autoconsumo, e eu falo aqui a nível europeu, é totalmente incentivado a nível europeu, quer seja pela Comissão Europeia, quer seja pelos próprios Estados-membros, mas o certo é que é uma realidade ainda longínqua, tendo em conta a situação de muitos agregados familiares e, portanto, a forma de aceder não é igual para todos, quando estamos a falar até em situações de pessoas que vivem em edifícios ou que estão numa propriedade horizontal ou que têm contratos de arrendamento, não é fácil aceder efetivamente a estes mecanismos, o desconhecimento e também o investimento que tem que ser feito. E aqui voltamos à questão importante e voltando também àquele que foi o elemento mais votado, que é a tal subsidiação de medidas em termos de eficiência energética. E é isto que é de facto importante. E é aquilo que notamos. Nós temos 2 programas em Portugal neste momento que coexistem, são semelhantes no intuito, mas são diferentes na sua organização e no tipo também de produtos. Nós temos um programa relacionado com os edifícios mais sustentáveis, ou seja, trata-se de uma subsidiação em 80% de medidas de eficiência energética que podem ser adotadas pelos próprios proprietários das casas, ou seja, o proprietário faz o investimento e depois com o valor pago candidata-se a este fundo, a este programa e depois tem um reembolso cerca de 80%. E de forma semelhante temos um outro programa que é o chamado Vale Eficiência, que aqui é dirigido especificamente para consumidores que sejam economicamente vulneráveis, ou seja, que são beneficiários da tarifa social e que sejam proprietários das habitações, mas aqui o sistema é inverso. Há uma candidatura que não tem que especificar nenhum projeto, não tem que haver nenhum investimento prévio por parte do consumidor, recebe o vale e depois tem um prazo de um determinado período para então aplicar esse vale, nesse valor que foi definido, para adquirir equipamentos que sejam energeticamente mais eficientes. E aqui o que notamos é uma grande capacidade de adesão relativamente ao vale e a dificuldade que os consumidores sentem relativamente às primeiras medidas. Porque, na verdade, embora a medida seja de louvar no que diz respeito aos edifícios mais sustentáveis, os consumidores que estão numa situação de pobreza energética não têm capacidade para beneficiar, porque não têm a capacidade para fazer um investimento inicial. Os consumidores, quando nos contactam, são consumidores que estão já a beneficiar de apoios sociais, têm um rendimento muito diminuto, que estão a receber faturas bastante avultadas, como aquele caso que eu vos trouxe. Este consumidor não tem uma capacidade para fazer um investimento na habitação, no sentido de melhorar ou de isolar melhor a habitação e prevenir, efetivamente, portanto, problemas em termos, em termos também de adequação energética da sua habitação. Outros, já no que diz respeito
às medidas de subsidiação energética que não passam um bocadinho por aquele princípio em inglês first come, first served, ou seja, aqueles que chegam primeiro são aqueles que levam e que são muito mais dirigidos também a comunidades específicas, ou seja, se estamos a falar de beneficiários da tarifa social, potencialmente já estamos a falar de consumidores que estão a viver numa situação de pobreza energética. E aqui é uma medida totalmente dirigida. É exatamente isto que é a transição energética, que é garantir que todos temos que mudar, há custos para todos, nós não podemos estar à espera que a nossa adaptação às alterações climáticas, a nossa transição climática, que não vai ter um custo para nós todos, quer seja para as empresas, quer seja para os consumidores. E, de facto, isto é uma realidade que temos que estar preparados. O que temos que garantir é que há equidade nesta mudança e que esta equidade protege aqueles que mais necessitam. E, por isso, é muito interessante olhar para esta ideia de subsidiação, mas também é preciso perceber ou decompor o que é que vai ser esta subsidiação. Ou seja, se é uma subsidiação em que é o consumidor que avança e depois é que recebe, e são todos que podem estar abrangidos, o que significa que aqueles que efetivamente têm uma maior capacidade financeira são aqueles certamente que vão beneficiar, são aqueles que têm mais capacidade para investir, ou então vamos olhar efetivamente para aqueles que têm mais necessidades e orientar esta subsidiação para este princípio de equidade e para adaptar relativamente às pessoas que estão efetivamente numa situação de pobreza energética. Para todo o resto, temos a outra votação. É de facto importante continuar a sensibilizar e consciencializar. A DECO está a fazê-lo através deste projeto, mas a DECO não é de todo suficiente para chegar a todos os consumidores. É preciso que todos os intervenientes, e aqui vão desde os comercializadores de energia, a câmaras municipais, ao próprio Estado, a serviços sociais, ainda hoje de manhã tivemos uma reunião com os serviços sociais da Universidade de Lisboa, para poderem chegar a todos os consumidores e sensibilizar para as medidas de eficiência energética e para o combate à pobreza energética e aqui medidas de adaptação às alterações climáticas. Muito bem, muito obrigado. Doutora Maria Inês Dolci, que comentários tem estes resultados? Bom, assim, veja bem, esses resultados aqui, eles apontam, né, no nosso entendimento, para uma trajetória em que o consumidor ele precisa ter ali um engajamento grande no combate a essas mudanças, mas o que a gente percebe é que nós precisamos de tempo e precisamos de escala, né? Por exemplo, tempo. Por que eu falo do tempo? Porque hoje uma das alternativas que nós temos visto, incluindo ações de curto prazo, eles quase não existem, né? Geralmente são ações a longo prazo, poucos subsídios, o que acaba afetando sobremaneira a pobreza energética, né, que nós estamos falando aqui, e outros. Nós não temos canais, subsídios eficientes, efetivos, que possa trazer o consumidor para poder estar tendo aí, utilizando ferramentas e aproveitando esse momento de mudança, né? No Brasil, por exemplo, nós temos o acionamento, veja bem, eu até falei na abertura, na minha fala, que nós temos muitos rios, é um país rico em rios, então, mas nós temos falta de chuvas em algumas regiões, então o que nós temos hoje aqui? Energia elétrica muitíssimo elevada, né, que as pessoas não conseguem pagar, porque falta chuva, aciona-se energia térmica, né? Aquelas usinas térmicas que encarece sobremaneira a vida do consumidor. Então, hoje nós estamos ali com a bandeira vermelha, né, na energia elétrica, as usinas termoelétricas são acionadas e o custo é muito elevado, as pessoas acabam fazendo o que nós chamamos no Brasil de gatos, né? São ligações clandestinas, colocando em risco a sua segurança, da família, e, portanto, não são medidas que estão sendo viáveis a curto prazo, né? Para poder dar uma solução, para subsidiar, por exemplo, grandes transformações, para se investir mais eficientemente como deveria, né? Então, são intervenções que acabam não modificando o comportamento das pessoas a nível individual, coletivo, que nós percebemos, e também nós vemos que essas mudanças, elas são necessárias,
né? Até para que o consumidor ele possa entender, possa colaborar, qual que é o benefício que ele vai ter em termos de redução de tarifas, né? Então, esse é um ponto que eu costumo dizer que são medidas que nós temos que pensar em tempo e escala, né? E cabe a todos nós estarmos fazendo isso de forma conjunta, empresas, consumidores, políticos, né, governo. Então, eu acho que é uma conjunção, é uma união de esforços para se transformar todos esses problemas que nós temos hoje e que seja acessível, que tenha equidade, modicidade de tarifas, né, que é o que nós não temos hoje. Muito obrigado. Sr. Gério, o que é que comentário suscita esta questão? É assim, por enquanto aqui em Cabo Verde está fora de questão qualquer tipo de subsidiação. E nós aqui tivemos a oportunidade de informar que o grosso da energia elétrica consumida em Cabo Verde é de fonte térmica, somente 20% tem origem em energias renováveis. E a fonte térmica, como a doutora Maria Inês aqui acabou de frisar, tem custos elevados. A ativação de motores a diesel, a utilização de combustíveis fósseis tem custos proibitivos. Entretanto, eu acho que a consciencialização deve começar com uma política de governança no setor, nomeadamente importação, políticas claras de importação de equipamentos elétricos, com índices de eficiências energéticas bastante aceitáveis. Já se começou a falar desse assunto aqui em Cabo Verde. Inclusive, como eu disse aqui, no plano diretor de eletricidade e o Master Plan já recomenda essa iniciativa no sentido que sejam criadas leis de eficiência energética que controla a importação de equipamentos, logicamente ajudando a uma consciencialização na utilização eficiente dos equipamentos utilizados aqui. Infelizmente, não existe ainda uma consciência total da população consumidora nesse aspecto. E, portanto, aqui ainda o problema em algumas ilhas é ver se amanhã não falta luz, se vamos ter luz contínua. São essas coisas ainda que estamos a tentar gerir aqui em Cabo Verde neste momento, que nos distrai, novamente a palavra distrair, o que nos distrai em relação a essas grandes questões, nomeadamente aqui colocada há bocadinho no questionário levantado. Muito bem. Nós temos aqui algumas questões da audiência, mas também já temos algum tempo já estamos no final do tempo que alocamos para a nossa sessão e estas questões, hoje em dia, com a internet, acabam por ser mais rigorosas. Eu lançava apenas uma questão que vejo aqui. Como é que está a funcionar a transição energética em países arquipélagos como são, ou ilhas como são São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor? Deixava esta questão principalmente para consumar, que é, digamos, que representa e tem associados em todos estes países, e talvez um comentário para o engenheiro António Pina, uma vez que já falou aqui da questão de se estarem numa ilha, estarem em várias ilhas e as ilhas terem uma necessidade energética que não é igual, muitas vezes, à de outras regiões. Mas passava então primeiro um primeiro comentário à engenheira Maria Inês e depois ao engenheiro António Pina. Esta questão foi da audiência. O que nós observamos, Arthur, é que muitas expectativas de solução por parte das nossas entidades, elas são depositadas nas negociações,
né, trazidas pelo próprio governo, em negociações internacionais, em soluções de grande escala, que, embora seja importante, certamente, não devem ser as únicas formas de lidar com essas mudanças todas, com essa transformação, com a questão da política tarifária. Então, nós entendemos que é um tema da maior importância e, claro, que tem que haver aí movimentos, transformações, apoios extremos necessários, né, para que não se tenha aí a possibilidade do consumidor ter a falta da informação, dê a sua contribuição, e nós sabemos que os consumidores, eles podem sim, nossas entidades podem influenciar de forma significativa, né, de várias formas, para que a gente possa ter não só a modicidade das tarifas, acompanhar também as questões tarifárias, mas também todas essas mudanças que são exigidas no próprio comportamento do consumidor, né, que é a nossa grande transformação. Então, é a educação. Então, nossas entidades, elas estão propensas a trabalhar nesse sentido da informação, da educação para o consumo, e é nessa linha que nós entendemos que as associações, elas vão ser empoderadas, né, empoderadas para poder discutir, para poder propor, para poder acompanhar as grandes mudanças. E nós entendemos que há países onde isso é mais precário, mas nós vamos conseguir, né? Nós entendemos que é importante essas mudanças, é importante essa educação toda para o consumo. Muito obrigado. Sugiro algum aspecto particular dos arquipélagos como Cabo Verde nesta questão da transição energética? A transição energética está em cima da mesa e tem sido largamente, vagamente discutida em todos os níveis políticos, sociais, aqui em Cabo Verde. E existem, como eu disse aqui na minha apresentação, duas grandes intervenções que nos irá ajudar, pelo menos a nível de Cabo Verde, e na mitigação dos problemas de transição energética. Essencialmente, apostar bastante na introdução das renováveis, com maior ênfase em potenciar a instalação de centrais eólicas e não explorando também o reforço de capacidade instalada em centrais fotovoltaicas, nomeadamente, e estou a contar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes projetos previstos até 2030. Uma recomendação forte que existe também é fazer diminuir o consumo global de eletricidade em 7% até 2030, mas esforçando-se para que essa redução fosse na ordem dos 15%. Isso também, pronto, tem a ver com a introdução de políticas adequadas de eficiência energética, como aqui tive a oportunidade de dizer, haverá necessidade de existência de políticas na governança relativamente à utilização de equipamentos eficientes e consciencializar, portanto, as instituições de ensino para que reforcem informações aos estudantes e aos formandos no sentido de começarem já a ter essa interiorização dessa necessidade de forma a podermos mitigar com sucesso esse grande desidrato. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos os oradores que participaram nesta sessão. Queria agradecer também à RELOP, à direção da RELOP, por ter organizado esta sessão e ao secretariado pela parte técnica e logística que tão bem organizou. Resta-me umas breves palavras de encerramento de sessão. Além disso, partilhar convosco um último questionário que disponibilizamos sobre a avaliação que fazem desta sessão, que eu considero pessoalmente muito interessante e bastante
e bastante reveladora de perspectivas muito diferentes, muito ricas, sobre o tema das alterações climáticas e a sua relação com aquilo que é as políticas dirigidas aos consumidores e as preocupações dos consumidores. Foi muito interessante conhecer o que a DECO está a fazer no projeto STEP, as preocupações que existem sobre a pobreza energética, as dificuldades que existem relacionadas com a pobreza energética e a transição energética e como os mecanismos que hoje temos para lidar com este tema são ainda insuficientes e há muito trabalho a fazer, designadamente nas reformas sobre os mecanismos que há de tarifas sociais, de apoio aos consumidores de energia, de financiamento das soluções de eficiência energética e sobre algumas polémicas que existem e dificuldades que existem em relação a essas matérias. Foi também muito interessante conhecer a perspectiva da Consumar e das diferentes associações de consumidores sobre a consciência ambiental do consumidor, de como o consumidor pode ser alguém que tem um papel decisivo enquanto consumidor na seleção dos produtos, naqueles produtos que efetivamente e naqueles comportamentos que efetivamente contribuem mais para uma ação adequada na resposta a este problema das alterações climáticas. Por último, a perspectiva de uma empresa, que é uma empresa que fornece serviços de energia e também de água em Cabo Verde, num arquipélago e em África, como os projetos relevantíssimos que estão a desenvolver podem também contribuir para esta questão. Por exemplo, a título ilustrativo, o grande objetivo de reduzir perdas nas redes de 23% para 10%, isso tem dois aspectos muito importantes para os consumidores. Por um lado, vai ajudar a baixar a fatura de energia, por outro lado, menos perdas é menos desperdício de energia e, logo, uma ajuda no combate às alterações climáticas. Aquilo que eu relevo como nota comum e não disputada a todos é que há um aspecto das ações dirigidas pelos reguladores, pela política energética, pelas empresas de energia, pelas associações de consumidores, que contribui positivamente para esta questão e que beneficia os consumidores e beneficia o combate às alterações climáticas. Esse aspecto é a promoção da eficiência energética. É a única matéria onde eu não encontro qualquer indecisão nem qualquer controvérsia. Portanto, é win-win e é uma das conclusões que tiramos do nosso seminário, é o reforço da atenção dada à matéria da promoção de eficiência energética e formas de envolver os consumidores na melhoria da eficiência energética que dispõem. E é este o meu pensamento final. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até à próxima sessão da RELOG. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigado.